Larissa Porvinha, você não pode fazer isso! Isso é inaceitável! Por favor, pare com isso! Imagine uma noite de tempestade tão forte que até os postes pareciam tremer. A chuva caía em lâminas, batendo no telhado de zinco, como se quisesse entrar à força. Dentro de uma casinha simples no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, uma discussão rasgava o silêncio. Você envergonhou essa família. Sai daqui agora, sua desgraçada. A voz do seu Antônio, pai de Larissa, tremia de raiva e de bebida. Ele apontava para a porta com a mão que ainda segurava o terço que rezava todo dia. Aos 19 anos, Larissa estava grávida de 8 meses de um menino que o namorado jurou que ia criar, até sumir no dia em que ela contou a novidade para a família. A mãe chorava no canto da cozinha, sem coragem de defender a filha. O irmão mais novo, de 12 anos, espiava assustado atrás da cortina. Larissa não gritou, só abaixou a cabeça, pegou a mochila escolar velha, que ainda usava como bolsa, e saiu. A porta bateu tão forte que o som ficou ecoando na rua inteira. Lá fora, o mundo era só água e escuridão. Ela caminhou sem rumo, a barriga pesando como se carregasse o próprio céu desabando. A blusa fina colou no corpo em segundos. Os tênis velhos enchiam d'água a cada passo. Quando já não aguentava mais, sentou-se na marquise de uma padaria fechada, abraçando a barriga com as duas mãos, como quem protege o último pedaço de vida que ainda resta. Filho, me perdoa. A mamãe tentou. Ela sussurrava entre soluços que se misturavam com a chuva. As horas passaram. A cidade dormia, só o som da água caindo e o coração dela batendo acelerado. De repente, um carro parou bem na frente. Um homem desceu, guarda-chuva na mão, olhar assustado. Era o seu Marcos, um motorista de aplicativo que estava voltando para casa depois do último corrida. Ele viu aquele vulto encolhido, iluminado apenas pelo reflexo fraco do poste, e algo dentro dele apertou. Moça, meu Deus, você tá bem? Larissa levantou o rosto. Os olhos inchados, lábios roxos de frio. Ela nem conseguiu responder. Só balançou a cabeça, negando, como quem já desistiu de tudo. Seu Marcos não pensou 2 vezes. Abriu a porta do passageiro. Entra, por favor, você não pode ficar aqui assim. Ela hesitou. Conhecia as histórias. Mulher sozinha, grávida, madrugada. Mas o olhar dele era diferente. Era o olhar de pai. De alguém que já tinha filha da mesma idade. Ela entrou. O calor do carro pareceu um abraço que ela não recebia há meses. Ele não perguntou nada no caminho. Só ligou o aquecedor no máximo e dirigiu em silêncio até parar na porta de um pequeno prédio. Chegamos. Chegamos onde? Larissa perguntou, voz rouca. Minha casa. Minha esposa é enfermeira obstétrica. Ela vai te ajudar. Quando a porta se abriu, Dona Neuza apareceu de robe, cabelo preso, olhos arregalados. Em menos de 1 segundo, ela já estava abraçando Larissa como se a conhecesse a vida inteira. Meu Deus do céu, menina, entra antes que você pegue uma pneumonia. Naquela noite, Larissa tomou o primeiro banho quente em semanas. Comeu um prato de feijão com arroz que parecia comida de anjo. Dormiu num quarto de hóspedes com lençol cheirando a amaciante. Pela primeira vez em meses, o bebê chutou tranquilo dentro da barriga, como quem diz, agora tá tudo bem, mamãe? Dias viraram semanas. Seu Marcos e Dona Neuza não a deixaram sair. Transformaram o quartinho em um cantinho de bebê. Compraram roupinhas usadas, mas limpinhas, fraldas, um berço que era da neta deles e agora ganhava nova vida. Larissa chorava toda a noite, mas agora era de gratidão. Chegou o dia do parto. Era uma quinta-feira de manhã quando a bolsa estourou. Dona Neuza, calma como quem já trouxe mais de 1000 bebês ao mundo em plantão, segurou a mão dela o tempo todo. Seu Marcos andava de um lado para o outro na sala, rezando o terço que ele nem sabia que ainda lembrava.
Às 11h43 nasceu o Davi. Pequeno, perfeito, com um choro tão forte que parecia agradecer por ter chegado vivo. Larissa olhou para ele e chorou como nunca. Dona Neuza chorou junto. Seu Marcos entrou no quarto com os olhos vermelhos, segurando um pacotinho de fraldas que tinha corrido para comprar na farmácia da esquina. Olha só, ele tem o seu nariz, ele disse, tentando disfarçar a emoção. Meses depois, numa tarde de domingo, Larissa estava na cozinha ajudando a fazer bolo quando o interfone tocou. Seu Marcos atendeu. A voz do outro lado era trêmula. É o Antônio, pai da Larissa. Eu vim pedir perdão. Larissa congelou. A colher caiu no chão. Ela não sabia se ia desmaiar ou correr. Dona Neuza segurou sua mão. Você decide se quer descer, filha. Aqui ninguém te obriga a nada. Ela desceu, devagar. Cada degrau parecia uma eternidade. Quando chegou no portão, lá estava ele. O homem que a expulsou na chuva, agora envelhecido 10 anos em poucos meses. Magro, olhos fundos, com uma sacola nas mãos. Larissa, eu vim conhecer meu neto e vim pedir para você me deixar ser avô dele, mesmo que você nunca mais queira me chamar de pai. Ela não disse nada por um longo tempo. Só olhou para ele. Depois olhou para o céu, como quem pede força. E então fez algo que ninguém esperava. Abriu o portão. Entra. O Davi está acordando da sesta. Naquela tarde, seu Antônio segurou o neto no colo pela primeira vez. Chorou tanto que molhou a cabecinha do bebê. Pediu perdão de joelhos. Larissa não disse que perdoava, ainda não conseguia, mas deixou ele ficar, deixou ele trocar a primeira fralda, deixou ele dar a primeira mamadeira, porque às vezes o perdão não vem com palavras bonitas, às vezes ele vem devagar, em gestos, em presenças, em noites em que o avô fica até tarde embalando o neto para a filha descansar. Hoje, Larissa mora num quartinho nos fundos da casa do seu Marcos e da dona Neuza. Trabalha meio período na padaria da esquina. Davi já dá os primeiros passos, correndo atrás do vovô Marcos, que ensina ele a chutar bola. E todo domingo, seu Antônio aparece pontualmente às 10 horas da manhã com um pacotinho de biscoito para neto e um olhar ainda pedindo perdão em silêncio. Larissa ainda não chama ele de pai. Talvez nunca chame, mas chama o Davi de meu milagre. Porque naquele dia em que a porta da casa dela bateu, outra porta se abriu. Uma porta que ela nunca bateu. Que alguém abriu só porque decidiu enxergar uma grávida de 8 meses como gente. E sabe o que ela me contou, entre lágrimas, numa tarde qualquer? Eu achava que Deus tinha me abandonado naquela chuva. Mas na verdade, ele estava dirigindo o carro daquele homem. Se essa história mexeu com você, respira fundo. Pensa na quantidade de Larissas que estão agora, nesse exato momento, sentadas em algum canto frio desse Brasil imenso. Pensa no poder que um gesto seu pode ter. Você já foi o seu Marcos de alguém? Ou já precisou de um seu Marcos na sua vida? Comenta aqui embaixo. E se essa história te tocou de verdade, compartilha. Porque talvez, só talvez, ela chegue exatamente na pessoa que precisa ouvir hoje que ainda existe bondade no mundo. Eu sou grato por você ter ficado até o final. Se essa história falou com o seu coração, se inscreve e ativa o sininho. Porque toda semana tem uma história real que lembra a gente. O ser humano ainda vale a pena. Te vejo no próximo vídeo. E lembra, nunca subestime o poder de abrir uma porta. Um abraço bem forte e até a próxima.